YouTube. Prontinho. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui, todas. Quantas mulheres maravilhosas temos, né? Bora receber nossa dose de consciência, então, e depois ganhar um presente maravilhoso, né? Ansiosos para a massagem? Quem será que vai ganhar hoje, hein? Bom, eu vou falar aqui, assim, para quem não me conhece, como essa live vai ficar gravada, e eu vou colocar no YouTube depois. Meu nome é Thay Carmona, eu sou terapeuta sistêmica, integrativa. As minhas bases são de neurociência, psicanálise, reconhecimento sistêmico e a física quântica. Eu criei uma abordagem que é a de reconexão. Então, nos meus atendimentos e mentorias, eu costumo usar essa técnica de reprogramação mental e exercícios sistêmicos que trazem essa reconexão mesmo com a nossa própria potência. Então, hoje, a intenção aqui é fazer com que vocês compreendam o que está por trás de muitas sabotagens, né, que a gente faz com nós mesmas. A gente vai falar sobre as personalidades sabotadoras, que vêm justamente das nossas feridas emocionais. Vamos falar também sobre o que a mãe tem a ver com os relacionamentos, a prosperidade, a autoestima. E eu quero trazer também uma reorganização mental para vocês. Vou trazer um conceito de física quântica, para a gente começar a entender como o que somos hoje impacta de forma grandiosa na nossa vida, né? Nas situações que a gente atrai, e a gente vai finalizar com o exercício sistêmico, e aí depois vai vir o sorteio, tá? Então, eu peço que vocês estejam abertos para receber hoje, estejam inteiras aqui comigo, e vamos começar, então, respirando bem fundo e trazendo o seu corpo para o aqui e o agora. Então, a gente vai relaxando o nosso corpo, estando aberta para receber, sente o ar entrando pelas narinas, chegando até os pulmões, e solta o corpo. Esse momento é para você, e é um presente meu para vocês, e de vocês para vocês mesmas, por estarem aqui, se abrindo para essa mudança, para receber a dose de consciência necessária para essa transformação. E isso é para vocês. Então, bora começar, só para contextualizar o tema de hoje, né, das mulheres guerreiras, a mulher magnética. Eu venho de uma família de mulheres muito guerreiras, batalhadoras, aquelas que falavam que não tinham amor, que não podiam confiar nas pessoas, pais e avós que se sacrificavam, assim, para conquistar as suas coisas, né, que focavam bastante no trabalho. Eu cresci acreditando nisso também, achando que eu não podia depender de ninguém, eu precisava ser independente. Meus pais fizeram tudo por amor, para que eu fosse firme. E realmente foi isso que eu me tornei. Batalhadora, guerreira. Mas nós, com a mania de entender as coisas erradas, né? Eu acabei carregando algumas dores sozinhas aí. Sendo que eu tinha apoio para isso. Sempre tive. Só que eu achava que precisava ser dessa forma. Que precisava ser assim. Então, eu estava apenas imitando o que os meus pais tiveram. Mas com essa personalidade no modo sobrevivência, e com medo de traição, medo das pessoas me magoarem, foi que eu atraí exatamente algumas situações que só validavam o que eu era. Então, amizades que acabavam me apunhalando pelas costas, padrões de sacrifício, para conseguir trabalho, dinheiro, relacionamentos, que eu precisava sempre me doar muito mais para suprir as expectativas das pessoas, né? Eu tinha tanto receio que eu acabava criando uma distância emocional também com as pessoas na hora de conversar. Eu era legal e tal, mas depois era como se eu não tivesse considerado aquela pessoa no meu coração. Como se, não porque eu não queria fazer isso, mas porque eu achava que não era importante o suficiente para aquela pessoa me querer na vida dela. Só que, na verdade, isso era só o que eu acreditava. Não era assim, né? Então, era como se fosse um afastamento inconsciente da minha parte para me proteger. E eu jogava a culpa no outro, como se fosse o outro que não quisesse a minha presença. Então, a gente só atrai quem nós somos. E essa é a primeira lição que a gente vai levar hoje.
E com essa minha gana de trabalho infinito, de me sacrificar para conseguir minhas coisas, as coisas que eu queria, resultou num burnout. De tanta ruminação de pensamentos, de buscar pela perfeição. Literalmente, eu me perdi tentando me encontrar, né? E eu sei que essa realidade não é só minha. Então, eu vou compartilhar aqui um slide com vocês. Deixa eu abrir aqui, peraí. Estou vendo minha tela direitinho? Então, o Brasil, ele conseguiu ser líder global em ansiedade. E nós, mulheres, vivemos exaustas por nutrir padrões da sociedade impostos em uma época que ainda tentamos dar conta das coisas, né? Dar conta de tudo. 60%, 68% dos brasileiros se sentem ansiosos, mas menos da metade dos brasileiros buscam ajuda. E é uma pandemia de saúde mental, né, aqui no Brasil. Por isso, eu decidi fazer diferente. Depois do meu burnout, eu demorei ainda uns 3 aninhos para me recuperar de novo e me encontrar. E na busca por essas respostas, eu acabei sem querer me tornando uma terapeuta. E hoje eu ajudo as pessoas a se resgatarem e a se reconectarem, assim como eu me resgatei, assim como eu me reconectei. Então, essa aula vai ser especial para vocês, e eu fiz de coração, com tudo que no início do meu processo me ajudou a sair de onde eu estava para uma vida mais leve e tranquila. E eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Toda vez que vocês receberem algo que eu falar que serviu, escreve no chat para mim que vocês podem escrever chegou, para eu saber que chegou a consciência, que fez sentido aquilo que eu falei aqui para vocês. Tá? Então, gente, quando eu estava no meu burnout, eu entendi uma coisa. A gente não cansa daquilo que a gente faz. A gente cansa de quem a gente está sendo, para dar conta de tudo. Então, para sobreviver àquela Tainá guerreira que eu não confiava, né? Aquela Tainá guerreira que eu não tinha confiança em mim, não confiava em ninguém, eu criei aquelas armaduras. E você aí também criou as suas armaduras. E eu chamo essas armaduras de personalidades sabotadoras. E elas nascem justamente para te proteger do mundo. Mas hoje elas estão te escravizando. E existe um triângulo de personalidades sabotadoras que se chama Triângulo de Karpman. A gente costuma transitar entre elas quando estamos no modo sobrevivência. Então, a gente tenta obter o amor ou a segurança de uma forma errada. E a gente vai começar pela campeã das mulheres exaustas, a salvadora ou a boazinha. Ela se sente culpada se ela não ajudar. Quem aqui se identifica com isso? Ela resolve os problemas de todo mundo, mas ela esquece da própria vida. Essa mulher, quando criança, cresceu em lares onde aprendeu que as dores de alguém eram maiores do que as dela e maior do que as suas próprias necessidades. E vocês até acreditam que pela neurociência a gente pode ver que a negligência dos pais diante da necessidade de uma criança pode afetar o funcionamento neurológico da criança até mais do que um abuso sexual? Vocês acreditam nisso? Para vocês verem o nível. Então, essa criança, ela cresce sem se sentir amada e vendo que os problemas das pessoas são mais importantes do que as suas próprias necessidades. E muitas vezes a mãe sente tanta dor emocional, ou o pai, que aquela criança se cala. Ela cala até as suas alegrias. E ela percebe que primeiro vêm as pessoas e por último elas. Elas pensam, eu não vou preocupar os adultos. Eu tenho que ser uma boa filha. Eu tenho que ajudar eles. Na fase dos 14, 15 anos, essa criança ela começa já a perceber que ela pode ser mais útil. Então ela começa a se responsabilizar em deixar os outros bem. Ela vai aprendendo desde muito pequena que ela não tem importância. Ela se torna uma especialista em agradar pessoas. E o que é isso? É só uma forma de preencher o vazio lá atrás.
sendo uma boa filha, sendo uma boa esposa, sendo uma boa pessoa. E aí ela vai anulando os próprios sentimentos. Isso é uma codependência emocional. E os resultados disso, ela atrai relacionamentos desequilibrados. Ah, eu vou tentar ajudar esse cara aqui, ele tem potencial. Vou ficar com ele, vou dar um jeito na vida dele. Não, não precisa se preocupar. Pode deixar que eu faço. Não, não precisa me pagar. Deixa pra lá, depois você me paga de outro jeito. E elas atraem pessoas dependentes, sugadoras, e acabam ficando exaustas. Ai, mas coitada de tal pessoa, eu preciso ajudar a pessoa. Mas por trás dessa boazinha existe uma raiva grande. E essa raiva vira psicossomática. Ela fica no corpo e ela acaba se transformando em doenças. Ou ela cobra essa conta se revoltando com raiva, né? Essas mulheres aqui salvadoras são as rainhas da doença autoimune, infecções crônicas e até mesmo câncer. Inclusive, a boazinha, que costuma fazer demais e se doar demais para o outro, acaba criando um rombo no equilíbrio de troca dos relacionamentos. Então, ela doa, 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 ela faz de tudo, e a pessoa não consegue dar a ela nada, porque muitas vezes ela não se permite receber. E aí a pessoa ou vai embora, ou ela fica ali sugando essa mulher. Mas, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, essa mulher faz de tudo. Ela é super prendada, ela é top mesmo, ela dá conta de tudo. Ela deixa a casa impecável, ainda trabalha, faz não sei quantos cursos, doa, 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 não se permite se receber. E o cara que está com ela não consegue equilibrar a relação. Ele acaba se sentindo inútil. E aí ele vai tentar compensar aquilo de alguma forma para ele se sentir melhor. E às vezes isso não vem de uma forma positiva. Então, infelizmente, ele acaba às vezes traindo essa mulher. Porque assim ele precisa se autovalidar de alguma forma. Ele precisa se sentir tão grande quanto ela. Só que isso não é regra, né? Porque se o cara for uma pessoa bacana, ele vai tentar compensar isso investindo nele. Mas, como a gente está muitas vezes sendo consumido pelaquela criança interior ferida, né? Então, às vezes, ele acaba fazendo isso de uma forma ruim. Aí você se identificou com essa personalidade. Eu sou uma boazinha. E agora, como que eu saio desse ciclo? Primeiro, a gente tem que entender que a pessoa que é boazinha, por trás dessa bondade toda, existe um pouco de arrogância e um pouco de controle. Arrogância porque ela, querendo salvar o mundo, ela tira a força do outro de salvar a si mesmo. E ela se coloca o outro numa personalidade de vítima, como se ele não fosse capaz. Então, ela diz inconscientemente que o outro não tem capacidade. Às vezes, na verdade, né, é que essa mulher, ela tem medo que as coisas também saiam do controle dela. Porque dói. Se eu estiver olhando para o outro e me preocupar com o outro, eu não preciso me olhar. Eu não preciso admitir aquilo que me faltou. Então, como que resolve isso? Para você sair dessa personalidade. Você primeiro precisa aprender a falar não. O seu valor não está atrelado à sua utilidade. Entender a sua própria história. Admitir que realmente aqueles adultos que te cuidaram estavam mesmo sofrendo. Eles deram tudo o que eles tinham, e realmente doeu, realmente faltou atenção. Você precisa validar esse sentimento, mas que agora não dá mais para voltar atrás. Foi do jeito que foi, chorar essa dor e seguir. Então agora, adulta, você mesmo supre essas necessidades. Se dá a atenção que te faltou, se dá o amor que te faltou, se dá o acolhimento, se acolhe. Só que o maior desafio para essa pessoa que está na personalidade salvadora vem depois que ela abre mão do controle. Porque ela vai precisar aprender a viver. Ela vai, porque assim, ela vive para os outros, ajudando os outros, ela vive para os outros e não por ela. Então aqui é preciso resgatar a autoestima novamente. Essa é a cura. Você resgata a autoestima novamente. Só assim essa mulher pode outra vez ter liderança, posicionamento, reconhecimento, organizar a vida, né, de uma forma mais saudável, buscar atrair melhores relações.
Aí tá, você transitou lá pela boazinha. E aí, quando você vai evoluindo, você vai tentando sair disso, é capaz da gente receber uma outra visitinha, que é a da vítima, a mendiga de atenção. Quando ela aprende a dizer não e focar em si mesmo, ela aparece uma vozinha aqui no ouvidinho dela, falando: eles não vão te amar, hein? Não vão gostar de você assim, não. Aí você vai ter que ser forte, porque isso não é verdade. As pessoas te amam pelo que você é e não pelo que você oferece de útil a elas. Isso não é amor, isso é sanguessuga. E aí tem uma outra sombra também, né? O outro lado da moeda. Você passa a achar que os outros é quem te deve agora. Eles que devem fazer por você, para compensar o que te faltou. E nessa personalidade sabotadora, a gente precisa entender que ninguém te deve nada. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Seus pais te deram aquilo que eles podiam naquele momento. E se for a falta de atenção, agora o seu único trabalho é te dar isso. É salvar a si mesmo e parar de ficar atraindo gente que vai te prejudicar e acabar com você, né? Então, Jesus mesmo disse para você se amar. Amai aos outros como a si mesmo. Então, como é que você vai amar o outro se você não se ama? Então, presta atenção nisso. Você é filha do Criador. Você acha que o Criador quer que você tenha uma vida de cansaço? Uma vida de insatisfação? De peleja? O filho não recebe a herança do pai? Logo, receba a herança dele. A vida que você merece de amor, prosperidade, de abundância, receba ela. A sua única função é fazer escolhas que te nutrem, que te elevem, que não te destrua. É assim que você ama o Pai, dando valor à sua própria vida, porque ela é valiosa. Então, aqui, trabalhe o seu merecimento, se acolha, muda de cabelo, troca a película do celular, troca a capinha, muda a roupa, muda a decoração da sua casa, compra taça ao invés de copo, porque você merece, como filha do Criador. Para de tomar água em copinho de requeijão, hein? Tô de olho em vocês. E todo esse cuidado consigo vai cada vez mais elevar esse nível de merecimento. E assim é também na sua prosperidade. O seu dinheiro ele serve para três coisas. Primeiro é o nível de sobrevivência. O segundo nível é a da realização de sonhos. E o terceiro nível é ajudar as pessoas. Então, quando você fez o que o Criador pediu, né, que é cuidar de si mesmo, receber a herança do Pai, aí você vai lá e quando você tiver dinheiro suficiente, você ajuda as pessoas, né, com a sua prosperidade. Caso contrário, se você estiver tentando ainda sobreviver, ganhar pouquinho dinheiro e já gasta tudo ajudando as pessoas, dando presentes toda hora, busca por aprovação, antes de realizar os seus sonhos, você acaba não conseguindo prosperar, né? Porque a sua fatura do cartão de crédito vem super alta. E para prosperar, você precisa construir as suas bases. Depois que ela estiver consolidada, aí você doa o que você pode e ajuda quem precisa. Mas é claro também, né, que você pode ajudar o outro antes, mas de uma forma que não te prejudique. É isso que é importante. Desde que não te prejudique. Você dá aquilo que você tem e também que você percebe que o outro precisa. Então, se você tem a necessidade de doar, assim, é preciso ter esse equilíbrio, né, de não prejudicar você. Mas, assim, o que que acontece aqui, né, no caso da prosperidade? Quando você começa a ganhar dinheiro, vem a culpa, porque você tem e os outros não. Vem crise de merecimento também. Ah, aquela casa não é para você. Essa viagem não é para você. Não posta isso. Essa roupa não é para você. Vem também algumas situações que acabam validando a sua crença. A crença de que você não merece ter aquele dinheiro. Então, sobrou dinheiro, o carro quebra. Sobrou dinheiro, começa a chover dentro da sua casa. Vai precisar arrumar o telhado.
você fica doente, gasta muito com medicamentos. Todos esses acontecimentos, eles só validam a sua crença de que você não merece ter dinheiro, né? Então, você quer realmente sair do lugar? Quer começar a prosperar, sair do lugar, mudar sua vida? Você vai precisar se reformar. Você vai precisar mudar a ambiência, fazer novos amigos, ter, escolher novos posicionamentos. Você vai ter que escolher andar com pessoas certas. Assim, o seu cérebro vai começar a mudar. Porque a gente imita o comportamento de quem está ao nosso redor, por neurônio espelho. Então, você vai criando novas conexões neurais, novos caminhos neurais, algo dentro de você vai mudando. E muito dessa culpa que a gente acaba sentindo quando a gente decide fazer algo bom com a nossa vida é a impostora chegando, também conhecida como agressora, uma personalidade sabotadora que transita ali entre a salvadora e a boazinha. A salvadora e a vítima, desculpa. E aí ela vai te levar para comparação, para competição, ela vai te dizer que você não é boa assim, você não é tão boa assim. Ela vai se alimentar das suas dúvidas, ela vai se alimentar das suas inseguranças. E talvez você precise de mais um curso, talvez você precise de mais uma pós, talvez você precise de mais experiência, emagrecer mais para usar certo tipo de roupa, ou engordar mais para ficar mais bonitinha dentro de um vestido. Talvez o que você tenha hoje não seja o suficiente, nunca. Talvez você precise de mais segurança antes de dar esse passo. Então você começa a prosperar e começa a sentir culpa por isso. A voz interior diz assim para você: quem que você pensa que é para ter dinheiro? Sua família não tem tanto dinheiro assim? Vamos dar um jeitinho de eliminar isso, tá? Aí é aquilo que acontece, o carro quebra, o cupim invade sua casa, você tem que reformar tudo, bem no momento que você tá com o dinheiro para realizar seu sonho. Então, é a crença validando apenas quem você é. É tudo sabotagem. Mas como que cura essa impostora? Para isso, você precisa integrar a humildade dentro de você. De dizer para essa personalidade: realmente eu não sou tão boa assim. Realmente. Verdade, eu não tenho um corpo tão belo assim. Verdade, eu não sou tão inteligente assim, e tudo bem. Tá bom, eu não tenho tanta segurança ainda, mas e daí? Eu quero ter coragem. Tá tudo bem, eu não sou perfeita. Chega. Aqui ser vulnerável te torna grande e te ajuda a sair dessa personalidade aí da agressora, né, da impostora. E aí você me pergunta, por que que eu não consigo simplesmente ser uma mulher leve? Por que que eu tenho que ficar me preocupando tanto? Tanto medo? Por que que não pode ser mais fácil, pelo amor de Deus? Então, o triângulo dramático que eu expliquei, ele é só um sintoma. A causa, na verdade, é a ferida emocional que você carrega. Então, a gente só vira salvadora e boazinha porque temos medo de ser abandonadas pelas pessoas que estão com a gente, pelas pessoas que a gente ama, né? É uma forma de compensar a atenção que nos faltou. A gente só vira impostora porque a gente não suporta perder o controle e ser traída ou ser rejeitada. A impostora é o medo que descobre que você pode falhar. A gente só vira vítima porque na infância se sentiu rejeitada, humilhada. A gente não pode esquecer também da pessoa que é rígida e perfeccionista, né? Que exigem performance dela. Ela só era elogiada e vista quando acertava tudo, sem errar nada. E quando não acertava, ela era criticada, como se tudo que ela fizesse tivesse ido por água abaixo. E essa criança, ela se sente injustiçada. A injustiça faz você ser dura demais consigo mesma. O abandono, ser mole demais com os outros. Muitas vezes a gente só não faz o que a gente tem que fazer porque temos medo de expor as feridas emocionais que a gente carrega. E esse comportamento que a gente tem hoje é só um grito da criança que ainda não foi curada. Mas quando você toma consciência delas, você consegue parar e tomar uma atitude melhor.
Então, a gente vai verificar as nossas feridas emocionais. Se vocês quiserem fazer alguma anotação, pegar papel e caneta para não esquecer, a gente vai trabalhar um pouco agora dessa parte das feridas emocionais. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, a gente vai começar pela ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela vem quando existe um movimento interrompido nas relações com os pais, normalmente do mesmo sexo. Então, também por sentimentos intrauterinos, né? Uma mãe, ela não rejeita o filho, ela rejeita a situação que ela está agora. Então, se por algum motivo a mãe de vocês estava ausente emocionalmente, ou porque estava trabalhando demais, ou porque estava passando por uma dor emocional grande, que ela mal conseguia ver outra coisa, seja por N motivos, a criança que entende só pelo sentimento, ela armazena aquela mensagem de eu não sou bem-vinda. Então, ela cria um mecanismo de defesa de busca por afeto e reconhecimento. Busca por aprovação constante para evitar ser rejeitada. E ela nasce com a síndrome da boazinha. E essa é a mulher que se retira de uma relação antes do outro terminar com ela. Sai do trabalho antes do chefe despedir. Ela cria um mundo interior rico para fugir da realidade. E acaba se isolando ou estando atenta para ninguém rejeitar ela. Isso faz também com que ela busque agradar demais o outro para não ser rejeitada. Quando ela decide se entregar para alguém, no caso, né? Qual que é a cicatrização dessa ferida? É entender que os pais realmente não rejeitaram você, mas sim a situação. E acabavam só espelhando essa dor. É você olhar para a sua história, colocar a mão no seu coração, respirar bem fundo e dizer: sim, mãe, realmente você não pôde me ver como eu precisava. Eu vejo a sua dor, mas agora eu olho para a minha vida. Não era pessoal comigo. Era a dor da situação. Agora eu ocupo o meu lugar no mundo. Agora eu ocupo o meu lugar no mundo. E aí também é você praticar a autovalorização. Elogiar a si mesma, entender quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, ocupar realmente seu lugar no mundo. Aqui as pessoas buscam agradar demais, então a partir do momento que você sabe disso, o que você precisa fazer é se esforçar para tomar uma atitude diferente no seu dia a dia, né? Então entender que você também é capaz de ocupar lugares, de ser amada, praticar a autoaceitação, sem buscar a validação de alguém. Onde você mesma elogia suas coisas, em vez de esperar que o outro te valide. Agora a gente vai para a ferida do abandono. Nessa ferida, ocorre normalmente na primeira infância, com um progenitor do sexo oposto. Então, no caso das mulheres, o pai. Se for homem, mãe, geralmente, tá? Então, a criança, ela sente que ela não foi vista ou sustentada nas suas necessidades. O progenitor do sexo oposto fica ausente emocionalmente. A ferida do abandono é aquela pessoa que não consegue dormir no escuro, que tem sempre uma luzinha acesa, uma TV ligada, ela tem medo de decepcionar as pessoas. Ela não consegue dizer não. Ela tá sempre bem sobrecarregada, porque ela morre de medo do vazio. Então, ela come mais do que precisa, ela compra mais do que precisa, acumula mais do que precisa. E também ela tem um medo gigante de se despedir. No momento em que você precisa sair de um relacionamento ou dizer não para alguma coisa que você não quer mais, parece que ela morre do coração. Vai com Deus. Quando, na verdade, isso é só um sentimento da cabeça dela, né? Esse medo de dar o próximo passo, encontrar algo novo, né? E tem algo dentro dela que não que atrapalha ela de ficar sozinha, né? E é exatamente curando esse algo que ela vai se tornar mais feminina, mais próspera, mais segura, ter uma vida com mais qualidade, ser uma pessoa que aprende a dar limites, que escolhe melhor o relacionamento.
Né? Então, essa ferida, normalmente, você busca inconscientemente validar o abandono. É aquela pessoa que diz: ai, você não me chama para isso, você não me chama para aquilo. Aí, quando ela é convidada, ela não vai. Aqui, ela precisa aprender que ela é única, precisa buscar o equilíbrio nas relações, aprender a dar limites. Né? Então, assim, dar somente o necessário, o que você tem e o que o outro precisa no momento certo, sem exagero. Encerrar essa busca desesperada por migalhas e acabar se tornando a própria fonte de sustentação. Então, para quem tem essa ferida, você vai acolher a sua criança interior. Você vai fechar seus olhos, você vai dizer para ela: eu sinto muito que você tenha se sentido assim. Agora eu te acolho. Eu não espero mais meu pai para me dar esse colo. Eu me dou esse colo. Agora eu sou adulta. Eu sou o meu próprio lar. Eu me amo, eu me acolho, eu me aprovo e eu me escolho. Então é fazer essa integração. E a próxima ferida é a da traição. Ela é parecida com a do abandono, mas ocorre na adolescência. É também com alguém do sexo oposto. Então, no caso de nós mulheres, o pai. Quando a criança sente que foi trocada ou uma promessa de exclusividade que foi quebrada. Ou até o primeiro namorado. Quantos segredos carrega o útero de uma mulher, né, gente? Talvez você carregue essa ferida e você nem saiba. A nossa primeira relação marca muito. E quando você se sente traída na relação, de alguma forma, você fica com medo, sempre desconfiada, não consegue fazer negócios. Principalmente quando você não chora o ocorrido, né? Você paga uma de durona, não sofre, fala, ah, tá bom, vai, bora viver. Quando você só segue a vida, sem sentir o que te aconteceu, isso gera um estresse pós-traumático. Você foi para o mundo com aquela ferida aberta. Aí você entra num relacionamento amoroso, você já fica de olho. Já fica de olho para não ser traída de novo, já fica com uma sensação de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Então, ou a pessoa ela se esquiva para ela não sofrer, ou ela dá demais para não acontecer algo ruim, similar à ferida do abandono. E toda crença é formada por pensamentos e sentimentos que vão se ruminando dentro de você até que aquilo se torne verdade. Então, é preciso olhar para isso, para que você não se sinta perseguida na sua vida. Né? Então, se as pessoas, se você sente que as pessoas se aproximam de você só porque só porque você oferece algo. Então, também é da questão da ferida da traição. Né? Então, cada um com a sua narrativa dentro da sua cabeça, que às vezes foi provocada pela primeira sensação de traição. Então, o que você deve fazer aqui? O primeiro passo é você observar que traição foi essa. Vai buscar na sua memória. A pessoa deve aprender a confiar em si mesma aqui. E também no fluxo da vida. Então, tem uma frase que me ajudou bastante no meu processo, que eu gosto muito, que é: o pássaro, quando vai pousar, ele não tem medo que o galho quebre. Porque a sua confiança não está no galho, mas sim nas suas próprias asas. Então, é você confiar em si. Então, para a cicatrização dessa ferida, você vai precisar aprender a domar o seu corpo e relaxar toda vez que se sentir hipervigilante, achando que alguém vai fazer alguma coisa contra você, né? E você repetir para si mesma: eu não sou aquilo que me aconteceu. Hoje eu confio em mim. Eu confio no meu potencial de ir para a vida. Eu sou segura de mim. Integra isso. Respira fundo toda vez que seu corpo travar. Você vai trazer a consciência para o seu corpo e vai comandar um relaxamento. Então, com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais fácil, tá? A próxima que a gente vai falar é a ferida da humilhação. Muitas vezes é provocada através de bullying.
né? Então, ela causa transtornos de imagem, ela causa problemas na autoestima, ela causa autodepreciação, autocrítica, desvalorização. Na primeira infância, né, aquela criança se sentiu humilhada pelas pessoas que estavam próximas dela. Então, a mãe dela queria dizer, filha, cuida do seu corpo. Só que ela diz assim, Marcelina, olha seu tamanho! Menina, pelo amor de Deus! Quem viu Minha Mãe é uma Peça? É assim, né? Então, o que acontece aqui é que a mãe só tem medo que a filha sofra as mesmas coisas que ela sofreu. Então, ela não sabe manifestar isso de outra forma, né? Ela não fez nenhum curso de inteligência emocional, né? Então, é o jeito que ela sabe falar. Muitas vezes elas acabam falando dessa forma humilhante, né? Deixa a gente ali no chão. Então, a humilhação, ela pode vir também de uma traição, por exemplo, de colegas da escola, briguinhas da escola, né, intriguinhas ali. Ai, todas as minhas amigas começaram a namorar e eu não. Meu Deus, o que será que eu tenho? Então, aqui, para não confundir, a pessoa com a ferida da traição, ela acha que tem uma autoestima intacta, tá? Mas, na verdade, ela tem muito medo de ser passada para trás. A de humilhação é aquela agradadora, divertida, aquela que finge que não viu nada, distraída, tá? A ferida dela é curada quando você expõe. Toda ferida é curada quando você expõe ela. Então, é você começar a fazer exatamente o oposto do que a ferida te oferece. De pouquinho em pouquinho. Então, se você tem medo de gravar um story, se desafia, posta e sai correndo. Por exemplo, né? Essa ferida, você fica se comparando muito com os outros também. A ferida da humilhação. Nossa, será que eu sou assim igual essa pessoa mesmo? Ou pior? Ou então, ela acaba se humilhando na brincadeira só para despistar o ambiente. Antes mesmo dos outros humilharem. Ai, gente, eu sou assim mesmo, sou voadinha, sabe? Nossa, ai, não, perco tudo mesmo. Vixe, não, vixe, eu não presto atenção em nada. Nem liga. Então, qual que é a cicatrização dessa ferida aqui? Você se posicionar. Assumir uma postura de autorresponsabilidade e mudar a sua autoimagem. Esse é o ponto mais importante. Então, é como você se enxerga. Admitir as suas características positivas, se auto-reafirmar na frente do espelho, parar de falar mal de você, pelo amor de Deus. Então, começar a honrar consigo mesma os compromissos que você assume. Para de se auto-humilhar, se auto-criticar. Você não é mais criança, você é responsável pelos seus atos. E a forma como as pessoas vão olhar para você é a forma como você mesmo se enxerga. A forma como as pessoas te olham é a forma como você mesmo se enxerga. Tá? Então, integra essa frase aí dentro de você, para você que tem essa ferida. A gente pode ter mais de uma ferida, tá, gente? Normalmente a gente tem aí umas 2, 3 feridas aí. Tá. E por último, a ferida da injustiça. Essa ferida, ela tá ligada ao progenitor do mesmo sexo. A mãe, no caso das mulheres, né? Então, essa mãe, muito rígida, fria, focada em mérito. Ai, você só vai ganhar meu amor se você tirar 10 na escola. Ela não fala, né? Mas é assim que ela demonstra. A criança entende que o seu sentir é um erro e o seu fazer é o valor. E aí, houve uma injustiça na individualidade dela. A criança, ela já cresce rígida e exausta. Né? Então, ela é eficiente, ela é reta, mas ela é desconectada do prazer. Ela é injustiça, ela pratica injustiça com o próprio corpo, consigo mesma. Ela não descansa, ela se cobra de perfeição, e também ela não aceita a imperfeição dos outros, tá? Não tem paciência com o tempo do outro, fala, ai, olha só, ai, que pessoa burra, pelo amor de Deus. Nossa, não sabe fazer isso. Ai, fala sério. Então, assim, o que é isso, né? A criança dela grita, eu tenho que ser perfeita para ser amada. O que precisa ser feito aqui, no caso? A cura mora na vulnerabilidade e no prazer.
É você olhar para os pais e entender que essa frieza ou cobrança que eles tiveram com você, na verdade, era uma limitação deles. Então, você vai imaginar sua mãe na sua frente e vai dizer: mãe, eu entendo que você exigiu muito de mim, porque a vida exigiu muito de você também. A vida foi dura com você também. Mas eu não sou o que eu faço. Eu sou apenas eu. E agora eu me dou a permissão de errar, de ser imperfeita. Tá tudo bem. Então, o que precisa ser entendido aqui? Se você fosse perfeita, primeiro que você não estaria nem na Terra para aprender, né? Muito menos passando por certas coisas para a gente evoluir, né? Então, assim, liberar essa vulnerabilidade de falar, eu cansei, eu me permito errar. E agora eu vou ter mais paciência comigo, com o meu processo. Se eu estiver cansado, eu descanso. E é isso. Me permito errar. Fez sentido para vocês aí, essa ferida? Mas olhem para essas feridas. Ninguém aqui é louca ou complicada, tá? Vocês estão apenas tentando sobreviver às dores do seu sistema familiar que não foram curadas, né? Mas ninguém teve um curso de gestão emocional para saber o que vocês estão aprendendo hoje, né? E agora a gente vai integrar a frase dentro de nós. Eu me vejo. Então, fechem os olhos de vocês e coloquem a mão no coração de vocês e digam para si mesmas: eu me vejo. Eu me vejo. Nossa única função hoje é acalmar o nosso corpo quando a gente sente rigidez. O trauma mora no corpo. As feridas moram no corpo. Então, se acolham. Quando vocês sentirem que o seu pescoço está travado, alonga seu pescoço. Quando se sentirem rígidas, tenham uma própria conversa mental com vocês mesmas. Quando vocês se sentirem exaustas, descansem. Quando vocês não aguentarem mais pensar, se afasta da internet, das redes sociais, fica um pouquinho em silêncio. Então, é importante que a gente tenha esse movimento com nós mesmos, né? Agora a gente vem para essa parte aqui, né? O que a mãe tem a ver com a nossa autoestima, dinheiro em relacionamentos? Então, assim, para a gente entender, tá? Pela psicanálise, muito do que nós somos vem vem da pessoa que nós tínhamos como espelho quando era criança. Então, quem era seu espelho quando você era pequena? Quem que era para você? Quem que dizia para você se estava bonito ou não? Se era daquele jeito ou não? Se você estava se comportando bem ou não? Ou até mesmo dependendo do que você fizesse, né? Dependendo da mãe também, se você merecia amor ou não. O que vocês escutavam da mãe de vocês? Filha, isso sim, isso não. Menina, você não sabe de nada, esse é assunto de adulto. Menina, você é burra, você não sabe o que você tá falando. Ou, nossa, filha, você é inteligente. Nossa, parabéns. Nossa, filha, você é linda. O que vocês ouviam da sua mãe? Da mãe de vocês, né? Então, o nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. A criança, quando é gerada, ela acredita que ela é uma com a mãe. E pela psicanálise, isso se chama simbiose. Então, você é uma com a sua mãe. E hoje já existem muitos estudos também que comprovam que as emoções que as mães sentem durante a gestação passam para a criança. O parto vira o primeiro trauma dessa criança. Então ela tá ali confortável, bonitinha, e do nada ela vem ao mundo. O cordão umbilical é cortado. Pá, ela precisa aprender a respirar e a sobreviver. Primeiro trauma. Começa aí já. Tem como a gente controlar, né? A gente nunca vai criar uma criança sem trauma, gente. Nunca. Possível. Mas enfim. Se por algum motivo essa mãe não consegue acolher a criança ali na hora do parto, essa criança, ela se torna insegura. Começa ali a questão da insegurança. Muito pior se ela não consegue, por algum motivo, amamentar,
ou se ela não está disponível para aquela criança, seja por uma depressão pós-parto, né, seja por não ter algum tipo de estrutura emocional, que é completamente normal. Então, a criança, ela já tem né, essa questão de insegurança, logo ali, né, aqueles primeiros meses de vida. E aos 3 anos de idade, a criança ela já começa a observar o mundo. Então, ela vai percebendo como a mãe age e ela age. Então, ela usa a mãe como se fosse um termômetro. Então, se ela age assim, a mãe age desse jeito. Se ela age dessa forma, a mãe age de outra. Então, ela começa a aprender vendo a mãe. Né? Então, para as meninas, isso é muito mais forte do que para os meninos. As mães, para as meninas, é o primeiro espelho. É quem buscamos agradar para sermos amadas. Né? Então, quem aqui, por acaso, tem medo de dar novos passos na vida, de crescer? Acha que crescer as pessoas vão passar por cima de você? Que vão usar você? Muitas vezes você não tem medo de crescer, você só tem medo de passar da sua mãe, né? Em alguns casos. Então, a sua mãe é o seu primeiro modelo de mulher. Aquela mulher que falava assim: enquanto você viver debaixo do meu teto, vai ser do meu jeito. Quando você foi falar algo para sua mãe, e a sua mãe disse: fica quieta, menina, você não sabe de nada. Você achou que poderia colaborar com algo, mas você foi ali silenciado naquele momento. Então, significa ali na sua cabeça que você não sabe de nada mesmo, que você não pode falar, né? Eu vou precisar te dizer que isso que acontece no seu inconsciente. Então, assim, quando você vai para o mundo e você enxerga outras mulheres, e você se faz de pequena só para nos agradar a elas, só para elas não se afastarem de você, só porque você é bonita ou inteligente, já tem a ver com isso, entendeu? Então, hoje você só tem medo de mostrar quem você é, porque receia que as pessoas não possam gostar daquilo que você é de fato, né? Porque quando você era pequena você foi repreendida. A sua mãe te repreendeu ali naquele momento que você estava empolgada. Você foi mostrar um negócio que você queria fazer. Olha, mãe, olha o que eu sei fazer. Ai, menina, para de besteira. Então, assim, quem que passou por isso aqui? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas esse medo que a gente tem de sermos nós mesmos, de mostrar os nossos talentos para o mundo, os nossos gostos, vem daquela empolgação de ser você, que foi reprimida quando você era criança, né? Então, na psicanálise, a gente vê muito isso. E quando a gente decide mudar isso, o que é preciso fazer, né? O primeiro passo é abrir mão de que a sua mãe goste 100% de você. Assim, você também abre mão de que o mundo goste 100% de você. Que a sua mãe foi seu primeiro modelo. Senão, você ainda vai ficar esperando ser validado o tempo inteiro. Então, no momento em que você aceita ser diferente da sua mãe, que você não precisa mais dar conta de tudo igual a ela, de deixar a casa um brinco quando você está cansada, né? Ser igual ela deixava, por exemplo, né? Se comportar igual a ela. Então, você deixa de ser ela e passa a ser você. Mas hoje, vocês adultas já não tem mais nada a ver com a sua mãe. Você cresceu. Você só não curou aquela ferida de antigamente. Então, hoje você com 30, 40, 50 anos, né? A informação que ficou no seu subconsciente foi que você ainda precisa buscar aquela validação, né, da sua mãe, mesmo adulta. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é: deixem as mães de vocês em paz. Hoje a sua mãe está lá de boa, fazendo as coisinhas dela, não tá mais nem aí porque você faz com a sua vida, né? Tá ali outra coisa, né? Ninguém tá te monitorando. Então, não é mais como você era criança, né?
Mas assim, e quando você tem uma mãe narcisista? Isso aqui ainda é pior. Por quê? Essa mãe, sim, quer que você seja idêntica a ela. Aí você vai buscar se adaptar para o meio em que você está para pertencer. Essa filha dessa mãe narcisista que teve que abrir mão da sua própria identidade para ser aceita pela própria mãe, né? E muitas vezes, sem perceber, ela acaba replicando isso nas pessoas, também se tornando uma narcisista, né? Nesse caso, ela não aceita o outro. Então, ela entra num relacionamento com esse feminino ferido, com essa criação, e passa a desejar que o outro seja exatamente do jeito que ela quer, sem considerar a individualidade dele. Porque ela só está fazendo com o outro aquilo que a mãe fez com ela. Então, você vai olhar para o cara, você vai pensar assim: caramba, ele não pensa como eu, ele não age como eu. Ou até em amizades mesmo, tá? Então, a pergunta que eu te faço, né, no caso das pessoas que passaram por isso é: você quer arrancar a identidade das pessoas assim como a sua foi arrancada? Então, o que a gente deve fazer nesse caso? Entender que a melhor coisa do mundo é sermos nós mesmas, ter as nossas próprias identidades, a nossa própria identidade, olhar para as pessoas e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Umas são mais lentas, outras são mais rápidas, outras são mais estratégicas, outras são mais metódicas, sabe? Essa diferença no mundo, né? É o que traz realmente a beleza, né? E os ensinamentos também. E aí você pode ter gente que fala assim: tá bom, mas a mãe é culpada de tudo e o pai não tem culpa de nada, não? O pai, gente, tem um grande papel. Só que, principalmente quando diz respeito à energia masculina, né, que nos habita. Mas, infelizmente, a simbiose, né, ela acontece com a mãe, não com o pai. Infelizmente é assim as coisas, né? A gente vai fazer o quê? Então, assim, a responsabilidade do pai, ela vem principalmente nos 7 a 8 anos de idade. Quando a criança ela aprende sobre limite, sobre foco, sobre determinação, né, sobre o mundo externo. E essa é a responsabilidade paterna, de fato, né? O resto é a mãe, tá? Felizmente. Mas quando a mãe não tem aquela visão do pai que é masculino e seguro, né? Então, assim, a mãe, ela é a pessoa que ela faz tudo, que ela é a salvadora, que ela é a guerreira, e a mulher, ela não tem aquele pai faltou de alguma forma, a filha, ela acaba sentindo a necessidade de tomar o lugar daquele pai. Então, ela aprende com a mãe dela. Ela também vira uma guerreira. Ela também fica com o feminino ferido, achando que ela tem que dar conta de tudo, também tem que fazer tudo. E o que a gente atrai com isso, né? Homens meninos. Aqueles homens sem força, sem posicionamento, que deixa a gente fazer tudo sozinha, porque nós mesmos fazemos. Então, para que ele vai precisar se preocupar se a gente faz? Quem que assistiu a minha live ontem? A minha live ontem da mulher guerreira versus a mulher magnética. Eu coloquei, eu vou colocar no YouTube depois, porque é um complemento, tá? Dessa aula aqui. E é bem interessante, a gente fala um pouco da história. Só que eu vou contextualizar aqui. Assim, a história das mulheres, né? Que tiveram que lutar pelos seus direitos durante séculos da humanidade. As descendentes dessa mulher guerreira que criaram suas filhas meninas para serem fortes, para dominarem tudo, para serem independentes. Então, essas meninas descendentes dessas mães se tornaram fortes. Então, muitas mães criam seus filhos meninos para serem meninos, mas as filhas mulheres para serem fortes. Só que, gente, vamos fazer uma reflexão aqui, né? Se a gente cria uma sociedade de mulheres fortes e guerreiras e criamos os meninos para serem apenas meninos, então a gente vai viver numa sociedade de exaustão, né? Onde as mulheres estão super exaustas. Isso daí foi só um entre parênteses aqui, tá? Porque realmente é muitas das coisas que a gente acaba vendo hoje, né? Mulheres guerreiras com os homens meio, né?
Mas realmente é por questão dessa personalidade que a gente carrega. Tipo, não faça, eu faço tudo. Bora, deixa comigo. Então não tem como ele fazer também, né? Mas voltando aqui para a voz da mãe, né? Se eu disser para vocês que até o saldo bancário de vocês tem a ver com a voz da mãe de vocês, vocês acreditam? Pela psicanálise e pela visão sistêmica, a mãe é a nossa primeira experiência de abundância. Então, no útero, a gente tinha tudo sem esforço. No peito, a gente recebia o alimento, o calor da vida. A mãe, ela é o sucesso e a nutrição. Então, se hoje você julga a sua mãe, se você se acha melhor que ela, ou se você ainda espera que ela te valide de alguma forma, para você se sentir capaz, né, no caso, é como se você ainda estivesse fechando a torneira da sua prosperidade. Então, quando você julga a sua mãe e esquece que ela é uma adulta, que ela é plenamente capaz de dar conta da história dela, e fica se preocupando em salvar ela o tempo todo, e julgando, né? É como se você estivesse negando exatamente a sua fonte de geração. É quando você não toma a mãe. Ou seja, quando você não se sente grata pela vida, né? É como se você negasse a sua própria vida. Então, se você nega isso, como que a abundância chega em... Então, é meio que um movimento inconsciente que acontece, né, na nossa cabeça. O dinheiro, ele serve à vida. E ele vem para nutrir quem está aberta a receber. Então, o dinheiro, ele é uma frequência. É uma frequência de fluxo e permissão. E é preciso olhar para as crenças também, né, que vocês têm em relação ao dinheiro, porque nem sempre o problema é ali na mãe, mas nas crenças que você recebe. Então, por isso que a psicanálise ela é muito ampla, né? Então, aqui a gente está tratando desse tema mulher, mas tem muita coisa por trás desses temas ainda, né? Mas assim, gente, já pegando esse gancho, eu quero dar uma consciência para vocês, né? Trabalhando um pouco com a física quântica, para vocês entenderem, tá? Uma coisa. Então, assim, ó, olha para a mão de vocês agora. A gente vai imaginar que a gente vai dar um zoom a nível microscópio. O corpo, ele é formado por órgãos, que são formados por tecidos, que são formados por células. Essas células são feitas de moléculas, e as moléculas são feitas de átomos. Se você pegar um átomo e aumentar o tamanho dele, você vai perceber que existe um vácuo no meio desse átomo. Eu até tenho uma fotinho aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Aquele pontinho preto bem lá no fundinho, não sei se vocês conseguem ver. É o átomo. Esse espaço vazio é um campo de energia e informação. Nós somos 99,999% de energia e apenas 1,000% de matéria sólida. Então, nada no universo está parado. E se está parado, está morto. Não tem vida. É isso que diferencia nós humanos de uma caneca, por exemplo, né? Então, os nossos átomos vibram. Dentro de cada átomo existe um elétron girando ao redor do núcleo e uma velocidade altíssima. Aí você imagina como se fosse um ventilador ligado na velocidade máxima. Você não vê as pás do ventilador, né? Você só vê aquele círculo de energia, assim. O átomo é exatamente assim, tá? Então, o corpo, ele gera um campo eletromagnético a partir de impulsos elétricos do cérebro e do coração. O cérebro, ele envia mensagem para o coração e dá a potência e forma esse campo eletromagnético. O próprio cérebro já tem os nossos impulsos elétricos. Então, eles já formam aqui, né, um campo eletromagnético aqui no cérebro. E o outro é o do coração, que ele é 5.000 vezes maior do que o do cérebro. Tá? Então, assim, a gente tem esse campo eletromagnético. Inclusive, ele pode ser medido por um aparelho chamado eletrocardiógrafo, tá? E ele não é só medido, como ele também é sentido por outras pessoas. Isso explica quando você chega perto de alguém, né? E você sente alguma coisa daquela pessoa, né? Nossa, aquela pessoa tá muito triste.
né? Nossa, aquela pessoa tá pesada. Então, assim, esse campo eletromagnético, todo mundo tem e todo mundo é capaz de sentir. Na psicanálise, a gente usa uma fórmula, que é pensamentos geram as emoções, que geram nossos resultados. Isso aplica aqui nesse campo eletromagnético de vocês. Então, se você é energia e você vibra em frequências, você só sintoniza com aquilo que está na mesma frequência de você, que você, como se fosse um rádio. Então, o rádio você liga ele naquela estação e aí você sintoniza. Só quando você sintoniza, você é capaz de receber aquilo que você buscou, né? Que você sintonizou. Então, é assim que funciona pra gente também, tá? Então, assim, se as suas emoções são de raiva, são de medo, são de exaustão, esses impulsos elétricos que você está emanando para o seu campo eletromagnético, é isso que você acaba atraindo, que você acaba vibrando, né? Então, você está literalmente moldando a sua biologia e as coisas que você atrai. Por isso que muitas doenças são psicossomáticas. Então, são sentimentos que geram uma vibração ali, que geram aquela frequência que altera a sua biologia. E se essa frequência for ruim, você fica doente. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que vocês têm o poder de mudar isso a nível celular. Se você tem o poder de criar as doenças, você também tem o poder de colapsar a cura na vida de vocês, né? Então, se o seu campo eletromagnético está carregando memória de dor e exaustão, aquelas memórias de rejeição, de abandono, né? A necessidade de ser perfeita, de ser amada, você não precisa apenas de força de vontade. Você vai precisar de coerência entre os seus pensamentos, as suas crenças e as suas emoções. E eu não quero que você saia dessa aula só com informações. Eu quero que vocês experienciem no corpo e comecem a transformação. Por isso, eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício juntas, tá? Então, rapidinho, só me confirma se vocês conseguem. E aí, como vocês se sentiram? Isso que vocês experienciaram agora, né, foi apenas um vislumbre do que acontece quando a gente alinha o nosso campo e a cura das nossas raízes, né? Mas eu preciso ser muito honesta com vocês, tá? Uma aula não apaga 30, 40 anos de padrões de guerreira exausta, né, de traumas, de feridas emocionais. O seu sistema, ele precisa de um caminho, de um passo a passo, para que essa nova frequência se torne a sua nova realidade, né? Então, eu quero apresentar para vocês agora, né, para quem é novo aqui. Ah, oh, meu Deus. Ai, achei que tinha saído. Então, eu vou apresentar para vocês agora, rapidinho, uma mentoria que eu criei aqui. Para quem é novo, né? Para quem vê no YouTube também, né? Para ficar gravado. A mentoria de reconexão. Então, é uma jornada de 10 encontros, onde eu vou pegar na sua mãozinha e nós vamos limpar uma a uma dessas camadas que impedem você de ser essa mulher magnética que você merece ser. Tá? Então, no encontro 1 e 2, a gente vai conhecer a sua história, a gente vai desprogramar as suas crenças, as crenças que você herdou, a gente vai definir o seu novo objetivo de vida, né? Então, a gente vai trabalhar com isso. Nos encontros 3, 4 e 5, a gente vai trabalhar a esfera do pai, da mãe, do perdão das pessoas que você precisa perdoar, né, aquele perdão real, a esfera do eu. É aqui que a gente vai passando metiolate nas nossas feridinhas emocionais. E aqui começam a cicatrizar. Então, o encontro 3, 4 e 5 é o coração dessa mentoria.
E no encontro 6, eu vou te dar a ferramenta de reprogramação mental de 21 dias, para que o seu cérebro, o seu coração, entre em coerência total. E essa reprogramação mental de 21 dias, ela é especializada para você, ela é personalizada, tá? Então, do 7 ao 10º encontro, a gente vai organizar a sua nova vida, as suas rotinas, a gente vai fazer o ajuste, a gente vai trazer os resultados. Então, você não vai só se sentir melhor, como também vai entender como é ter a vida que você merece, tá? Então, as vagas para essa primeira semana, as vagas elas abrem na primeira semana de abril. Os encontros serão marcados junto com vocês, em média de a cada uma semana e meia, aí, dependendo, tá? De cada caso. E a gente vai entendendo as necessidades, tá? As durações dos encontros variam de 1 hora e meia. E é aqui que a gente vai usar as técnicas de neurociência, de física quântica, de reprogramação mental, conhecimentos sistêmicos, para trazer uma nova fisiologia para o seu corpo, porque o trauma mora no corpo, né? Então, atualmente, o valor da minha mentoria é de R$ 3.500, só que para vocês que estão aqui assistindo essa aula, se me chamar com o cupom de aula 10, fica com R$ 1.500 de desconto, tá? Então, assim, tá por R$ 2.000, são R$ 200 por 10 encontros. Cada encontro, né, R$ 200, tá? Então, assim, quem tiver interesse, inclusive quem estiver assistindo no YouTube também, pode me chamar. Eu vou deixar essa oferta válida por pouco tempo limitado, tá? As vagas também são limitadas, porque eu faço questão de colocar a energia no processo de cada uma de vocês, né? E depois vai retornar o valor original, tá bom? Então, é uma oportunidade única de dar um salto nas suas crenças e alinhar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Tá bom? Então, só para apresentar o meu trabalho aqui para vocês. E agora, gente, vamos para a parte que interessa. Nosso queridíssimo sorteio. Pelo amor de Deus, né? Socorro, né? Cadê minha assistente? Vai me ajudar? Vou colocar aqui. Você vai compartilhar a tela para mim? Chegou o momento, chegou o momento. Ana Bia! Meu Deus, mulher! Nossa, que sortuda, hein, querida? Muito bom. Então tá. Ana, eu vou entrar em contato com você, então, para te passar as informações certinho, tá? Tô aqui por tudo, tá? Pela presença de vocês, de verdade, pelo apoio também, né? Gratidão. Eu vou tirar a foto, tá? Vamos lá. Liguem com as câmeras de vocês. 3, 2, 1. Aê, muito obrigada. Gratidão, gente, maravilhosas. Vou colocar no grupo aqui, nosso. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada por tudo. Essa aula vai ficar gravada, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, se quiser, né, visitar aí depois alguns pontos, tá? Obrigada por tudo.